Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Vocês já sabem qual é o discurso, né? É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? E hoje eu estava falando com Rosângela, principalmente quando a gente fica gravado agora para ser ouvido depois, né? A responsabilidade aumenta, né? Mas é pela graça de Deus, a palavra dele, e nós estamos aqui para aprender, para meditar, e que o Senhor fale aos nossos corações. Mesmo assentados, abram suas Bíblias em Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 14. Eu vou ler na minha versão mesmo. Os irmãos acompanham. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 14 até o 22. Portanto, irmãos, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que sacrificam não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Oremos. Ó Deus, fala-nos através da Tua palavra, dirige-nos através do Teu Espírito Santo, santifica-nos, porque é essa a ordem de Jesus, santifica-nos com a Tua palavra. Ó Deus, que a cada coração aqui, a começar de mim, possa estar aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Fala aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. A gente tem ouvido nesses últimos domingos mensagens maravilhosas a respeito da ação de Deus e das promessas de Deus contidas no livro de Daniel. Enquanto o pastor falava a respeito de Daniel, pregava a respeito de Daniel, as situações em que Daniel e seus companheiros passaram, alguns detalhes chamaram nossa atenção. E eu gostaria de lembrar algumas coisas a respeito da situação deles. E eu queria focar hoje na situação de idolatria a que eles estavam envolvidos. Envolvidos na situação de idolatria a qual eles estavam expostos, né? Então, me fez lembrar esse texto. Deixa eu dar um momentinho. No capítulo 20 de Êxodo, nós encontramos o seguinte. Abramos Êxodo, capítulo 20, na exposição da lei. Versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Deus foi absoluto e claro aqui. Eu sou o Senhor teu Deus. Foi eu que te tirei do Egito. E vocês não terão outro Deus diante de mim. Durante os estudos que tivemos aqui também, quando nós estudamos o livro de Êxodo, nós percebemos alguns tipos de idolatria a que o povo de Israel estava exposto. E nós gostaríamos de trazer para os nossos dias um pouco da idolatria a qual nós estamos expostos. Daniel, ele tinha a opção de adorar a um ídolo, aliás, a cada situação era um ídolo diferente, né? Ou simplesmente ser fiel a Deus. Ele optou por ser fiel a Deus. No capítulo 10 de Coríntios ainda, um pouco antes, e foi mais ou menos o que nós vimos hoje de manhã, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Paulo fala isso à igreja de Coríntios dentro de um contexto de desobediência voltado à idolatria. O fato é que nós estamos expostos a cada dia a várias tentações em relação à idolatria. E o grande erro nosso é pensar que idolatria é olhar e ver nossa igreja com templos, com imagens, ou prestarmos cultos a santos, como as outras igrejas fazem. Ou até é um fato diferente para nós quando nós vimos fora do Brasil igrejas que são compartilhadas, templos que são compartilhados com cultos diferentes. Templos onde tem igreja católica, igreja protestante, no mesmo templo. Uma característica desses templos é que aqueles templos não têm imagens, E a gente fica pensando que o fato de não ter imagem não tem idolatria. O fato de não ter imagem não tem idolatria. Quando Deus expõe a idolatria ao povo, ele fala no sentido da substituição dele mesmo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Não terás ninguém em meu lugar. Somente a mim adorarás. E quando a gente começa a prestar atenção no aspecto de idolatria, nós percebemos que o idólatra, ele é idólatra baseado num fator de compensação. Normalmente as pessoas fazem promessas para receber alguma coisa em troca, e ali eles entregam a sua adoração, o seu empenho, para que, ao cumprir aquela promessa, eles possam ter alguma coisa em troca. Existe, normalmente, na idolatria, um fator de compensação e de troca. O evangelho que Deus nos mostra, a própria palavra nos apresenta um Deus que não tem nada para trocar. Não oferece, nós não temos nada para trocar com Deus. E as promessas que Deus fez não dependem de ação nenhuma nossa. Vejamos
qual era a missão, qual era o objetivo do povo de Israel? Eles sairiam do Egito, como nós vimos de manhã, eles sairiam do Egito para ir ao deserto adorar a Deus. Existia algum motivo, diríamos, um fator de permuta, de barganha nesse assunto? Não. Eles iam adorar a Deus. Por quê? Essa lei não tinha sido exposta para aquele povo ainda. Mas uma coisa, eles sabiam e eles tinham sido formados sabendo disso. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E como nós vimos também antes, era um povo que era conhecido pelo seu Deus. E essa relação entre o povo e Deus não existia nenhum fator de troca ou compensação, simplesmente porque era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E hoje em dia nós somos expostos e vemos alguns tipos de idolatria diferenciados daquele de simplesmente que o povo de Israel chegou e fez uma imagem de ouro e começou a adorar. Aqui na apresentação dos 10 mandamentos em Êxodo, Deus fala de imagem, porque era a cultura da época. Era a cultura da época. Hoje nós estamos numa cultura diferente. Também tem adoração e imagem, mas temos vários outros tipos de idolatria. A maior idolatria hoje é com o próprio eu. Talvez hoje o maior exemplo da idolatria à imagem a si mesmo seja a tal de selfie, né? Todo mundo quer aparecer em primeiro plano na frente de alguma coisa. E o próprio termo apontando para si mesmo. Hoje nós temos templos, corremos aí pela cidade e vemos templos, e as igrejas que mais crescem são aquelas que apresentam um Deus que barganha. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você quiser ter o que você deseja, você tem que me dar alguma coisa. E, normalmente, essa alguma coisa, atualmente, está voltada para o dinheiro, onde a presença e a bênção de Deus é vendida, trocada por dinheiro. Sempre que o motivo de adoração não for Deus na sua essência, nós estaremos envolvidos com idolatria. Por isso que Paulo chega aqui, e nesse texto ele é bem explícito. Ele é bem explícito. Irmãos, vocês foram resgatados, não podem se envolver com essas coisas. Vocês não podem se envolver com essas coisas. E um pouco antes, a partir do versículo 1 do capítulo 10, ele disse: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Olha, já apontando para a presença de Cristo lá no deserto. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Lembra que nós vimos de manhã, né, sobre o 10º mandamento,
a cobiça como, diríamos, o pecado original, né? A essência da natureza humana ligada à cobiça. Aquele povo nunca estava contente. E eles passaram por tantas provas da presença, do cuidado de Deus. Mesmo assim, eles caíram. Hoje nós temos uma igreja algumas igrejas, diríamos a igreja evangélica no Brasil, ela busca milagres. E para isso ela se entrega à idolatria. Voltando ao passado. Acho que nós já falamos sobre isso. Parece que comemoramos 500 anos da reforma no ano passado e dá a impressão que, em alguns lugares, ou na maioria dos lugares, essa reforma nunca aconteceu. Continuam vendendo indulgências, continuam vendendo bênçãos, continuam praticando a idolatria, continuam colocando o dinheiro como o seu Deus. Hoje em dia, é o mercado. O mercado não quer que fulano seja presidente, o mercado amanheceu de mau humor. Esse é os analistas financeiros, esse tal de mercado que manda, né? O mercado levanta e derruba impérios. Quem é esse mercado? Senão a essência do mundo, de um mundo capitalizado, capitalista, gerido por um Deus, que é o dinheiro, que é o poder da posse. Talvez a gente não precise pensar muito para ver quantos tipos de ídolos nós ouvimos há um bom tempo uma explanação sobre o que eram os deuses caseiros, né? Os ídolos domésticos, né? Quem conhece a história de Jacó, né? A história de Jacó lembra bem desses ídolos domésticos, né? E muitas vezes nós temos esses pequenos ídolos, coisas que nós, diríamos, abraçamos em detrimento a Deus, a obra dele, valorizamos mais do que o buscar a presença de Deus. Muitas vezes nós invertemos os papéis, as nossas prioridades, e muitas vezes isso por tentativa de sobrevivência, de subsistência. Enquanto que é contrário ao que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Muitas vezes a ansiedade, a busca pela sobrevivência, ela se torna um ídolo na nossa vida. E quando a gente olha Paulo falando de coisas sacrificadas aos ídolos, a gente acha, isso não faz parte da minha vida. Eu não tenho uma imagem de um Buda virado de costas aliás, o Buda, eu acho que é diferente, né? O elefante que é de costas na minha estante para dar boa sorte. Não, mas isso não... E muitas pessoas são até enganadas. Não, isso aqui é um adereço, né? Não faz mal nenhum. E várias pessoas têm vários amuletos. Às vezes até coloca uma frase, um versículo no carro, pensando que aquilo ali está protegendo, né?
Veja como é fácil, veja como é simples ter atitudes idólatras. Isso é abraçar a idolatria. Muitas vezes não na forma como Paulo está falando. Essa cultura da troca, de barganhar com Deus, isso é idolatria. Porque com Deus não é desse jeito. Pelo simples fato que nós não teríamos, em momento algum, nada que pudéssemos trocar com Deus por coisa alguma. O próprio Davi disse, sacrifício e ofertas, se não quisesse, senão eu te daria. O que o Senhor quer é um coração contrito, é isso que diz o Salmo. E a forma como, a primeira coisa que Deus fala para o povo dele, olha, ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus. E acabou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás diante de mim nenhum outro Deus. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Não a adorarás, não as adorarás. Deus se apresenta como um Deus soberano, supremo e gracioso, porque desde o início, desde o Gênesis, ele aponta a nossa redenção. E nada que pudéssemos fazer mudaria isso, porque é uma opção do Deus soberano. Faz parte da soberania de Deus. Então, oferecer qualquer coisa material a Deus não resolve. Quem mais poderia oferecer ofertas materiais do que Davi? Ele mesmo, de consciência, de Senhor, se dependesse disso, eu poderia dar, mas não depende. Porque enquanto eu não tiver com o meu coração contrito em Deus, nada adiantará. Não adiantará nenhum ato. Por isso que toda essa lei, ela se resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. E aí a gente vai buscando textos, um texto que a gente citou hoje de manhã, e hoje de noite, novamente, Romanos 12, sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional. Não existe nada que a gente possa oferecer a Deus, a não ser um coração contrito, um culto racional diante dele. Qualquer outra coisa é idolatria. E aí que muitas pessoas erram em transformar aquele que ele chama de Deus em ídolo e tratar a Deus como se fosse um ídolo. Tentando fazer barganha, tentando arranjar moeda de troca. Nem, diríamos, o nosso bom comportamento. Se eu andar na linha, eu vou ser abençoado. Lembrando que a palavra de Deus fala que, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação vem de Deus. E que Deus fez as boas obras para que nós andássemos nela. Foi o contrário. As boas obras estão aí para que nós andemos nela, porque Deus as fez. Não depende de nós. O bom comportamento, diríamos assim, é a consequência de um coração contrito diante de Deus. Não é troca por medo de ser amaldiçoado, diríamos assim. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos perceber que
Todos esses salmos de lamento que nós temos lido nesses últimos dias, até nos profetas, nós temos que Deus virou as costas para Israel, assim como eles dizem, Deus virou as costas para Israel por conta de um pecado, por conta da desobediência, porque Israel se afastou do que Deus tinha dado graciosamente. Uma série de bênçãos. Pacientemente no deserto, Deus cuidou deles, apesar de várias transgressões. E quando Deus restaurou a nação de Israel, não foi porque eles se tornaram bonzinhos. A promessa de Deus, eu vou trazer vocês de volta para a terra que eu prometi, e eu vou colocar um coração de carne em vocês, vocês serão meu povo, e eu serei seu Deus. Tudo a ação de Deus, pela sua soberania. Não foi porque o povo foi para o exílio que se tornou fiel. Eles continuavam infiéis. Mas mesmo assim Deus os resgatou, trouxe de novo e mudou seu coração. E foi isso que Ele fez conosco. Deus não nos salvou porque nós, de repente, ficamos bonzinhos. E a palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós quando éramos ainda seus inimigos, éramos pecadores. Por isso não há crédito algum nas nossas vidas. E Paulo fala aqui aos Coríntios, olha, vocês que pensam estar em pé, cuidado. Se vocês pensam estar em pé, cuidado, porque os vossos pais, lá no deserto, também eles estavam se achando. Quando eles venciam as batalhas, eles ficavam se achando, diríamos assim, nas palavras de hoje. Mas cuidado, porque todos nós estamos sujeitos. Porque Deus nos resgatou das trevas para a luz pela sua graça, pela sua misericórdia, única e exclusivamente. Ele não quer nada em troca a não ser a nossa dedicação no louvor ao seu nome e a Ele somente a glória. Porque foi para isso que nós fomos criados. Então, quando a gente ouvir falar em idolatria, não pensemos somente nos fogos que são liberados 6 horas da manhã, acordando a gente na festa da igreja que fica ao nosso lado, em homenagem à Santa Padroeira. Idolatria não é só aquilo. As atitudes idólatras são atitudes de coração que colocam qualquer coisa, priorizam qualquer coisa em detrimento à vontade de Deus e ao próprio Deus. O pecado é virar as costas para Deus, é colocar outra coisa qualquer em seu lugar. Por isso, Paulo é tão explícito aqui. Ele estava numa situação específica, mas nós podemos nos ver qual é a situação de idolatria que nos cerca. E lembrar que, como eu disse de manhã, aquele povo que passou pelo deserto, que viu todo o resgate de Deus, todas as maravilhas que Deus fez, que viu o mar abrir, aquele é o mesmo povo que, poucos dias depois, estavam adorando um bezerro de ouro.
E era isso que Paulo estava falando para os descendentes desse povo: olha, cuidado. Os nossos pais passaram por tudo isso, e mesmo assim eles caíram. Olha, cuidado, se você pensa que está em pé, cuidado para não cair. Que Deus nos abra os olhos para nos orientar a cada dia nas situações que nos achegam, para que possamos entender qual é a vontade dEle. Porque toda vez que nós não o fizermos o centro das nossas ações e das nossas vidas, nós estamos nos tornando idólatras. Porque estamos substituindo Deus por qualquer outra coisa. Seja mais simples possível. Lembrando que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, simplesmente porque ele estava com fome naquele momento. Ele abandonou a bênção de Deus por uma circunstância. E isso foi muito caro para toda a sua descendência. Foi muito caro. Então, os elementos da idolatria, eles estão muito próximos de nós, muito palpáveis. E, pela própria natureza nossa, os nossos maiores inimigos, que são nós mesmos, o mundo e o diabo, eles estão oferecendo isso o tempo todo, a cada situação. Diríamos que no mínimo a cada 3 em cada 4 opções que nós temos na vida é desobedecer a Deus. No mínimo, né? Sendo bonzinho. 3 em cada 4 opções da vida que nós temos é desobedecer a Deus. É isso que Paulo está chamando a atenção para nós. Está nos chamando a atenção nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de paz. Vamos orar. Deus bondoso, nós te louvamos pela tua misericórdia, porque ela se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas nesse dia. Ó Deus, nós sabemos que nós somos fracos, dependentes exclusivamente de Ti. Se pararmos de olhar para Ti e tirarmos os olhos de Ti por uma fração de segundos, estaremos derrubados, cairemos em pecado. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos a humildade de chegar diante de Ti quebrantados, pedindo auxílio diariamente, constantemente, para que o Senhor nos mantenha em pé. Ó Deus, que nós possamos obedecer à ordem de Jesus, para que possamos orar constantemente, vigiar e orar para não cairmos. Ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para entender, para observar, nos dê discernimento para ver as opções erradas que o mundo nos oferece e que possamos rejeitá-las veementemente, Senhor, sendo fiéis a Ti em tudo. Nós sabemos que isso é difícil para nós, ou diríamos impossível, sem a ação do Teu Espírito, sem a Tua força, sem a Tua orientação. Por isso, Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Dê à Tua igreja uma semana de paz, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.